que o seu corpo tem te falado? O que você tem visto em você? Que viagem você tem feito dentro de você mesmo? Essa é a viagem mais profunda que a gente pode fazer, mais profunda, é a viagem dentro de nós mesmos. É fácil, gente? Nada de ser fácil. Mas viver no perrengue é fácil? Viver com sintoma é fácil? Viver na derrota é fácil? Então é só uma questão de escolha. Qual o difícil você vai escolher? Ou quão mais fácil pode ser sua vida se você se permitir mergulhar dentro de si mesmo e trazer para si autorresponsabilidade. Autoconhecimento. Como seria se fosse assim? Como seria isso? Quão leve isso seria? Hein? Não é? E é isso aí. Hoje falaremos sobre rins. O que nós podemos aprender com os rins? O que os rins têm a nos dizer? Ana Cláudia Loto, fisioterapeuta e terapeuta. Trilhando aí o caminho da autorresponsabilidade, autoconhecimento, imperfeita, buscando evoluir e amadurecer. Estou aqui com toda a minha energia, passando um tiquinho do meu conhecimento e vou morrer sem saber metade do que eu gostaria de saber. Mas tudo bem, estamos aí, seguindo em frente, ok? E nós estamos falando do sentido biológico que as patologias e os sintomas têm em nosso corpo. Para que o nosso corpo adoece? Para nos livrar da morte ou da loucura. Se o nosso corpo não adoecesse, o nosso cérebro não suportaria receber todo o impacto das nossas vivências e das nossas emoções. E se o nosso corpo não adoecesse, nós enlouqueceríamos, porque não teríamos a oportunidade de vencer, de crescer, de amadurecer, de evoluir. Então, é uma bênção o nosso corpo adoecer, desde que você compreenda o para que aquele corpo está nesse sentido, nesse estado, né? Todo mundo tem o que você tem? Todo mundo tem um problema de rim? Todo mundo faz hemodiálise? Todo mundo faz transplante de rim? Então você foi o escolhido dentre muitos? Não, você escolheu. Ana, ninguém escolhe ter um problema de rim. Não tô falando nesse sentido, tipo alternativa A, B, C, D e E. Eu tô falando de percepção de vida. Eu tô falando de percepção de sistema familiar. Ana, eu tenho problema de rim, mas meu tatravô tinha, meu avô tinha, minha avó tinha. Você tinha, você quer que teu filho tenha, você quer que teu neto tenha, você quer que teu bisneto tenha, você quer seguir pra vida isso. Você acha que isso é saudável, é tranquilo, como todo mundo teve, eu também vou ter e vou seguir pra vida? É isso que você quer pra você? Se for, tá tudo bem, porque é só uma questão de escolha. Agora, se não, você pode olhar pra dentro de você e entender para que meus rins paralisam, para que meu corpo retém líquido, qual é o sentido biológico para isso. Quando somos pegos numa emoção muito grande, inesperada, impactante, nós temos uma inscrição tríade, onde nosso psique, nosso cérebro e nosso órgão são impactados. E esses órgãos que são impactados, eles correlacionam com o tipo de emoção que você viveu. E os rins, ele faz parte de endoderma. Endoderma é os nossos órgãos vitais, é o nosso sistema vital. É o primeiro folheto embrionário quando somos formados na barriga da nossa mãe. Somos formados pelo endoderma primeiro, que é o nosso tubo, né, da boca
até o ânus. Então é a nossa vitalidade, é a nossa sobrevivência, ok? Quando eu tenho uma emoção em que me falta o ar, é impactante aquilo, o meu coração sofre, ou o meu estômago não digere, é uma contrariedade muito grande para mim, ou o meu intestino, eu fico remoendo a mágoa, remoendo a raiva, remoendo o rancor, meu intestino fica difícil de trabalhar, perde o peristaltismo, as fezes perdem toda a lubrificação e a água, e aí aquilo vai trazendo sérios problemas em toda a minha parte excretora. E os rins? Gente, na medicina chinesa, os rins, né, os orientais, o rim é o órgão mais importante do corpo. E ele é um órgão muito vital, muito vital. Por quê? Porque ele fala sobre águas. E o nosso corpo é água, né? O nosso corpo de pequeno a gente é 60% água. E aí isso muda um pouquinho, mas nós temos a maior parte do nosso corpo é água. O que mais pesa é água, né? Então, nós não conseguiríamos sobreviver aqui no nosso país tropical, calor, seco. Nós não sobreviveríamos 3, 4 dias sem água. Não sobreviveríamos. Em países mais úmidos e mais frios, de repente até 7 é o máximo que um ser vivo vive sem água. E como os rins falam de água, ele é um dos órgãos mais vitais, né? Mais vitais. Como o pulmão, sem oxigênio, a gente não sobrevive nem 4 minutos sem oxigênio. Né? Então, assim, nosso corpo, ele depende de algumas substâncias, gente, que são vitais e é muito necessário. Por exemplo, alimentos, o nosso corpo pode até sobreviver 50 dias sem alimento, até 50 dias sem nutrientes. Por quê? Porque o corpo vai usar a glicose que está armazenada, porque o nosso cérebro se alimenta de glicose. Então, quando a gente está sem nutrição no nosso corpo, o nosso corpo começa a trabalhar em função de absorver de outros lugares. Então, ele vai para o fígado, onde tem o glicogênio, e transforma em glicose, mas precisa de água para fazer essa transformação. Aí ele vai para as gorduras, vai transformar aquilo ali em proteína, em corpo cetônico e vai trazer energia, glicose, para o corpo, para o cérebro trabalhar e tal. E depois para os músculos, onde ele vai transformar proteína em glicose. E aí vem mais um pouco de energia, de glicose para o corpo. A hora que esses estoques acabam, e ele tem 1% em fígado, 85% nas gorduras e 14% nos músculos, esse estoque acaba, aí a pessoa não suporta mais viver, E isso se ela estiver com bom oxigênio e boa água, ela só não tem nutrientes, ok? Porque sem água eu não consigo fazer nenhum desses metabolismos aqui. Então, 7 dias no máximo morre, não suporta, certo? Então, falando aí de sistema renal, os rins é como se fosse uma esponja e ele vai absorver do sangue as toxinas, os metabólitos, aquilo que o corpo não precisa mais, vai passar pelo filtro. E nesse filtro, ele vai ainda absorver coisas que ainda são possíveis para o corpo, e aquilo que o corpo realmente não precisa mais, é realmente toxina, metabólico, catabólico, ele vai eliminar pela urina. Então, vai formar urina e vai eliminar junto essas toxinas, ok? Então, o que acontece que o meu corpo precisa entrar nessa condição de armazenar água? Eu gostaria que vocês imaginassem o peixe.
o peixinho no mar, por exemplo. Um peixinho que ele vai na onda, no meio da onda, lá na beirada da praia. E a onda volta e ele não consegue voltar com a onda. Ele fica paradinho lá na areia. Ele vai pular ali uns 5 segundos e depois como ele vai perceber que ele precisa armazenar energia e água para sobreviver e esperar a próxima onda, ele vai paralisar e vai ficar quietinho, esperando o momento de vir mais uma onda e ele poder ir para o mar e sobreviver. Assim somos nós. Quando nós passamos um evento impactante, inesperado, vivido de forma dramática em isolamento, e ele tem um sentimento vital, né? Vida, morte, vital, em relação a me sentir abandonado. Isso é questão de vida para mim. Se sentir excluído. Sentir que a minha existência acabou. Sentir que um desabamento do teto na minha cabeça. Sentir a perda do chão diante dos meus pés. Então são sentimentos que vêm e para que eu possa sobreviver, o meu corpo precisa fazer o quê? Suprir minha necessidade de existir. Por quê? Porque eu estou num conflito de existência. Eu estou me sentindo num isolamento profundo, eu estou excluído do mundo. Né? É a síndrome do refugiado. Estou excluído diante de um monte de gente, estou excluído. Então, o meu corpo paralisa para ganhar tempo, economiza energia para que venha a solução. Eu preciso ganhar peso, eu preciso ganhar tamanho, eu preciso parecer grande para poder vencer essa situação que está aqui diante de mim. E quando às vezes você não tem os recursos para resolver naquele momento, e aí o seu corpo já relaxa e já volta à normalidade, o seu corpo entra naquela condição ativa para sobrevivência e ele permanece um tempo assim. E é interessante que sempre que a gente está numa fase ativa, dentro de uma guerra, de um conflito, né, de uma situação, geralmente a gente perde peso, emagrece, menos fome, né? Tem um pouco de febre, o corpo fica naquela luta ali, né? Na sobrevivência. Agora, quando é rim, é o ao contrário, eu estou na fase ativa, mas eu estou aumentando de tamanho, os meus rins estão diminuindo a função. Por quê? Porque o rim não quer captar toda a água do corpo, e nem quer excretar essa água do corpo, porque eu tenho que manter essa água dentro do corpo, até eu conseguir resolver essa situação conflitante de desabamento da minha existência, perda do meu chão. Olha as frases que são compatíveis a isso. Estou sem direção, perdi minha referência. E quando entra nessa situação aí de tempo e espaço, não sei muito bem, né? Aquilo, quem sou, onde estou, para que vim, aonde vou. Então, nessa situação, inclusive as glândulas suprarrenais também entram ativamente em função aqui nesse momento, para te ajudar a passar esse período. E se esse período, esse sentimento que te veio à tona, durar muito tempo, se os seus rins ficarem muito tempo numa situação de debilidade para trabalhar, porque não pode retirar água do seu corpo e nem eliminar água, então ele não pode fazer essa filtragem e eliminar. E juntando água dentro das células, aumentando esse peso, aumentando esse tamanho. Isso vai levando, gente, a uma complicação muito grande,
começa a ter excesso de ureia, excesso de creatinina, para poder transformar a ureia em proteína para ajudar o corpo. Então começa a ter uma descompensação muito grande no nosso organismo por conta desses rins. E isso vai trazendo muita debilidade. Inclusive leva a pessoa a precisar fazer a hemodiálise para poder fazer essa filtragem, porque imagina que vai ficar água no seu corpo, mas também vai ficar um monte de toxina. E essas toxinas atrapalham muito a circulação, a oxigenação, então vai fazendo debilidades em várias situações. Começa a ocorrer edema pulmonar, né? Começa a ocorrer edema de membros, começa a ocorrer várias intercorrências por conta do seu corpo estar te ajudando a economizar energia e água para que você consiga resolver este problema que você está, este sentimento que você está. E como eu trabalho com a área de dermato, a gente lida muito com essa questão de edema. Sempre que chega o paciente para fazer um trabalho de emagrecimento, um tratamento estético, corporal, a primeira coisa que a gente faz é desintoxicar esse corpo. Então entra em protocolos de detoxificação, com produtos, com aquecimentos, com massagem, e vão levar esse corpo para um aumento metabólico, para uma diminuição de edema, certo? E o que acontece o que acontece quando o profissional não tem muito conhecimento sobre edema e submete essa cliente a um nível muito alto de calor, de temperatura, para essa pessoa suar, porque esse profissional entende que este suor vai eliminar as toxinas, vai eliminar a água do corpo desse paciente, desse cliente, e ele vai perder peso. E aí submete esse cliente a muito tempo de mantas térmicas, de infravermelhos, porque precisa suar muito, precisa passar aquele calor para ter todo esse efeito na sessão. Pode até acontecer num primeiro momento, né, essa perda de água grande, inclusive perder ali algum peso e tal. Mas preste atenção na informação que você está dando para o corpo deste cliente profissional da estética, da dermato funcional, da fisioterapia. Presta atenção na informação que você está dando. Você está retirando água em excesso deste corpo. Este corpo está entendendo que ele está desidratando. E o que o corpo vai fazer para inverter esse processo de desidratação? Absorver água, reter água, diminuir a atividade metabólica renal, para que este corpo possa trazer de volta essa água perdida e manter esta água no corpo. Então preste atenção que esses procedimentos muito agressivos para o corpo, tanto dietas muito agressivas, que arranca do corpo de uma vez os seus nutrientes, e esses protocolos de tratamentos muito agressivos, onde submete o corpo a situações muito inadequadas de sobrevivência, você pode num primeiro momento, inclusive conseguir, tá? Esse efeito aí de redução de medidas, de peso, inclusive as células de celulite, elas vão dar uma enxugada, vai dar um efeito legal, vai diminuir, sim. E você vai fazendo sempre, né? Vai recorrente, o corpo vai perdendo. Só que vai chegar uma hora que este corpo vai entrar nessa função de precisar acumular esse líquido novamente. Porque este corpo que está sendo submetido a esses protocolos agressivos, ele vai entender que ele está numa profunda desidratação. Por quê? Porque teve muito calor, teve muito suor, então o corpo vai precisar reter
este líquido. Então a pessoa num primeiro momento tem esse efeito, só que depois ela vai recuperar e aumentar ainda mais esse peso, porque o corpo vai entrar num processo de ter que reter líquido para a sobrevivência, porque ele entrou num processo de entender que estava em desidratação, ok? Então tem que ter muito cuidado para cuidar do corpo, tem que cuidar do corpo com muito amor, com muita gratidão. E eu mudei muito a minha forma de cuidar e de pensar no corpo depois que eu comecei a estudar as 5 leis biológicas, a nova medicina germânica. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque, gente, eu não entendia o que acontecia com o corpo. Eu não entendia porque umas pessoas perdiam, outras não. Eu não entendia porque umas tinham resultados e outras não. Eu não entendia para que aquele corpo precisava ter aquele líquido ali e não saía, faz drenagem, dá resultado, depois volta, tá tudo aquele edema de novo. E eu não entendia, para uns davam, para outros não davam. E quando eu comecei a entrar para este mundo da nova medicina germânica, tudo fez sentido para mim. Tudo ficou mais claro para mim. Então hoje, quando eu vou cuidar do corpo, hoje quando eu vou olhar para o corpo, eu vou olhar para isso como um todo, num geral eu vou olhar. Então mesmo que essa pessoa não vá fazer um tratamento comigo, quântico, bioneuroquântico, ela não vai fazer ali um bioalinhamento, uma constelação, axis, hipnose, ela não vai fazer nada, ela não está afim de cuidar, eu vou entender o momento que ela está passando. Eu vou entender o conflito que ela está passando. E eu vou tentar, de alguma forma, destravar aquilo dentro dela. Nas nossas conversas, nas nossas trocas ali de papo, eu vou trazer para essa minha cliente uma ideia diferente do que ela está vivendo. Mesmo que ela não queira ir para esse tratamento, mas ela tem que entender que se ela está retendo líquido no corpo, se elas têm esse edema no corpo, se os rins não estão funcionando bem, se tem algum problema renal, ela tem que entender que ela está passando um processo biológico, é simplesmente um processo biológico. E um processo em que o corpo está reagindo diante de um sentimento que ela está. E aí você fala assim para mim, tá, Ana, ok, eu sei, tá tudo bem, sei tudo isso. E como é que eu vou resolver isso? Pode ser através de terapias e pode ser através do olhar seu mesmo. Então, se você entendeu, e outra coisa, pense assim, tudo que aconteceu aqui agora tem a ver com o que você viveu aqui pertinho, né? Dias, horas, meses, né? Perto aqui, evento próximo. Mas esse evento que desencadeou essa patologia não foi o primeiro. Você já viveu outros eventos impactantes nesse sentido de se sentir abandonada, de colapso da existência, de perder o chão da sua vida. Você já passou por isso na sua infância, inclusive. Lá você se sentiu abandonada, existiu algum problema lá na sua infância, com pais, ou os pais se sentiram, ou a sua mãe grávida de você, teve um problema de se sentir excluída da família por algum motivo, ou um problema de abandono, né? Se sentiu sozinha ali, no meio da multidão, não tem problema, é o sentimento dela. E de repente você, como bebezinho dentro da barriga dela, entendeu aquele conflito de abandono, de sozinho, né? E foi crescendo dentro dessa perspectiva e dessa percepção. Então, quando hoje você tem um problema renal, um problema no seu rim, uma paralisação, uma retenção líquida, qualquer tipo desse contexto, pense que existiu hoje aqui um gatilho que desencadeou tudo isso, mas não é de hoje isso, é de lá atrás, certo? E o que você faz com esse olhar? Como você lida com esse olhar? Entenda qual é a história que você precisa mexer, ressignificar, mudar. E existem várias técnicas para isso. Inclusive você mesmo pode ir fazendo isso mentalmente, trazendo isso para o seu corpo, falando com o seu órgão. Ele vai entender porque ele passou tudo aquilo. Então você pode falar para ele.
o que você viveu, o que sua mãe viveu, e as histórias que você conhece em relação a isso. Se isso faz sentido para você, se você encontra a sua verdade, você será liberto, porque a verdade liberta. Então, quando você se depara com a sua verdade e realidade, você mesmo vai fazendo esse mecanismo no seu corpo de inverter aquela situação. E sempre, gente, sempre, a mudança tem que acontecer em você. Sempre é você que vai mudar aquilo. Ah, Ana, mas eu mudei para outro país, eu deixei toda a minha família, eu estou sozinha. Eu não fui bem aceito na empresa que eu estou, eu não fui bem aceito no mestrado, no pós-doutorado, no doutorado, no estudo, no intercâmbio. Eu estou fazendo intercâmbio, estou sem meus pais, eu sou um adolescente. A família não me acolhe como eu gostaria, como era, né, no meu país. E eu sinto essa necessidade de ser grande, de me proteger. Então existe esse edema, existe esse ganho de peso. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu estou em outro país. Ok, então o que você precisa começar a fazer com você? Entender que você consegue cuidar de si mesmo. Que você supre suas necessidades. Que você consegue viver aí. Se você está aí, os teus pais confiaram em você, é porque você consegue. Se você está aí, você vai vencer. Então é uma mudança de percepção sua. Se você está numa empresa, você mudou porque você quis receber uma promoção e aí foi para morar em outro país para trabalhar, não era o que você precisava? Ok, não era isso, não supre todas as minhas necessidades, mas eu sou adulto. Então eu lido comigo mesmo, eu cuido de mim. Não é a minha criança dentro de mim que vai cuidar de mim, eu adulto cuido de mim e da minha criança. Então eu mudo a minha percepção. Não estou sozinho. Tô eu aqui que dou conta de mim, sei me cuidar, sei me virar, estou trabalhando, ganhando o meu sustento, e estar inserido num local e ser aceito é uma questão de ponto de vista dos outros, não diz respeito a você. Você tem que fazer o seu melhor, se colocar como o seu melhor. Agora, o que as outras pessoas vão fazer com isso, isso aí não cabe a você. E se não cabe a você, resolvido está, ok? Pense assim, posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? E faça. Se não posso mudar isso, muda a sua percepção e segue a vida e segue em frente. É fácil? Não, é muito desafiador. Estar em outro país, não ser aceito, ser excluído de um grupo, é muito desafiador. Criança, e eu tô falando da parte endodérmica, então eu estou falando só dos rins, dos coletores dos rins, tá? Mas existem outras estruturas que fazem parte da parte de excreção de urina, como a bexiga, a uretra, o ureter, que não está nesse contexto do endoderma, mas existe também e faz parte, mas é um outro folículo embrionário e eu vou falar no próximo contexto em relação a outro folículo embrionário, eu vou falar deles. Mas as crianças, elas usam essa questão de xixi, de urina, para demarcar seu próprio território, até a gente também. Às vezes você vai na casa de alguém, você começa a fazer xixi, não para de fazer xixi. Você não está sentindo seguro naquele território e você precisa se impor naquele território. Faz xixi. Ou breque, não faz xixi nenhum, precisa reter líquido e sobreviver naquele momento que eu estou ali, no meio de gente que eu não tenho familiaridade, não tenho intimidade, eu preciso sobreviver ali. O corpo retém líquido. Você chega em casa e fala, putz, meu pé não cabe mais no sapato, não tá cabendo aqui. Ah, mas eu fiquei sentada há muito tempo. Ok, realmente ficar sentado atrapalha o retorno venoso, atrapalha tudo isso aí. Mas para que está tendo tanta dificuldade deste corpo retornar sangue, retornar líquido, drenar, né? Para que precisou intervir tudo isso? Né? Todo mundo inchou o pé, todo mundo ficou com algum problema de edema, de retenção líquida, então vê, se todo mundo tá tudo certo, se não todo mundo, o que eu preciso mudar em relação a isso. Pessoas sedentárias, pessoas que trabalham sentada, tudo isso dificulta muito a circulação. Mas pense se você está se sentindo tranquilo naquele local, se você está se sentindo incluso naquele local, se você está se sentindo acompanhado,
se não está sendo muito pesado para você, se você não está tendo que mudar a sua estrutura para poder vencer aquilo, certo? Então, aumento de peso muito rápido, gente, presta atenção, presta atenção. Ah, eu tô comendo. Para que você está comendo? Aí a gente já vai entrar em outro contexto, adoro falar disso. Para que você precisa comer tanto? Para que você precisa comer em excesso? Que energia tá precisando aí que não está tendo? E energia tem a ver com vitalidade. Então já vai lá no pensamento, o que para mim é vital e eu estou em conflito, estou perdendo, não estou tendo, ok? Que mais que eu vou falar sobre rins? Ah, certo. E quando existe um acometimento do rim direito, tem muito a ver, gente, com é vital para mim conseguir isto. E se isto for o empréstimo do banco, é vital para mim, posso paralisar o rim direito se isso não acontece. Se é vital para mim o casamento, aquele meu marido ali, ele para mim é tudo, ele é meu chão, ele é meu teto, ele é minha vida, ele é meu tudo. Se eu não tenho isso, eu não tenho vida, eu não tenho chão, eu não tenho teto, eu não tenho nada. Então, se eu perco esse companheiro, né, seja ele em que papel que ele ocupe, se eu perco esse companheiro, se eu perco esse pai, se eu perco essa mãe, se eu perco esse apoio, e para mim era vital esse apoio, eu posso ter uma paralisia no meu rim direito. E rim esquerdo, o que compreende o rim esquerdo? Tudo aquilo que eu gostaria de me livrar, que é vital para mim ficar sem, e eu me sinto impotente em me livrar disso. Eu não consigo me livrar disso. Isso é demais para mim. Uma dívida que eu não consigo pagar, impagável essa dívida. Eu posso ter uma paralisia no meu rim esquerdo, certo? É interessante, gente, que essa questão de dívidas, tá? Entra retenção líquida e entra pressão também, viu? Aumento, diminuição, oscilação muito grande de pressão, certo? Pode também estar acometendo aqui por questão dos rins, certo? Então, assim, as dívidas, os pagamentos, empréstimos, tudo que diz respeito financeiro, que é vital para mim, isso é minha vida. Se eu não tiver isso, eu não vou sobreviver. Então, muita gente engordou na pandemia, mas não é engordar de gordura apenas. Muita gente edemaciou. Por quê? Medo de não sobreviver à pandemia. Tem um comércio, tem uma empresa, medo de não conseguir manter a empresa, manter os funcionários, fazer o pagamento desses funcionários, manter o estoque dessa empresa, seja lá do que for, manter, se for uma empresa de prestação de serviço, manter a prestação de serviço nessa empresa, ir fazer, que às vezes uma prestação de serviço na casa das pessoas, e isso ficou muito delimitado nessa pandemia. Então, a pessoa pode ter um edema que representa um aumento de ganho de peso, de tamanho, porque eu preciso sobreviver a esse momento. Eu não estou conseguindo, eu tenho medo. Medo e rim, tá tudo ali ligado. Suprarrenal, tá tudo ali ligado. Então, essa percepção, essa condição de estar no meio desse conflito. E uma outra coisa que é muito interessante, que os rins, existe um nervo dos rins neuromotor ligado, né, no cérebro, oculomotor, é neuro porque está ligado no cérebro, né? Então ele tem a ligação cerebral, mas é um nervo oculomotor. E se eu tenho, por exemplo, um problema, uma paralisia, uma suprarrenal, um conflito muito grande ali em relação a tudo isso que eu falei de subsistência, de existir, de estar abandonado, de se sentir excluído, falta de alguém, falta daquela pessoa que é vital para mim. Eu posso inclusive ter um estrabismo do lado direito, um estrabismo do lado esquerdo, e se for muito forte, porque eu já passei muitos eventos desde pequena, muitos eventos, adolescência eu tive isso, na minha juventude eu tive isso, e hoje eu tenho um estrabismo divergente por conta dos meus rins.
Então, às vezes, o estrabismo, ele não está só ligado aqui à parte visual ou à parte motora, né, oculomotor, ele está ligado a rim. Então, olha como a coisa vai longe, ok? Pode afetar a tireoide também. Por quê? Eu não tive tempo suficiente para pegar essa pessoa e segurar essa pessoa para mim. Ou conseguir esse empréstimo do banco, quando ele saiu já não dava mais tempo de pagar minha dívida. Entende? Então, a tireoide é o órgão do tempo. Eu vou falar disso também depois. A tireoide é o órgão do tempo. Então, não tive tempo hábil suficiente para pegar algo. Ou eu preciso de tempo para eliminar isso. Eu não tenho esse tempo para conseguir eliminar essa dívida, tirar essa pessoa que é vital estar sem ela para mim. Então, tudo relacionado à parte de sobrevivência, de vitalidade, eu posso ter acometimentos físicos, órgãos que vão impactar realmente, porque precisam me ajudar a enfrentar este momento tão pesado, ok? E os cálculos renais? Como eu já expliquei certinho no começo, nas primeiras lives sobre endoderma, né? Que eu expliquei tudo, como é que funciona o impacto biológico, que é um evento que você recebe, né? Que a gente chama de DHS, dia, hora, segundo, ou síndrome Dick-Hammer, síndrome, que foi uma homenagem que o Dr. Hammer fez ao seu filho, que faleceu por uma morte súbita. Então, quando ele estudou sobre isso, ele pôs esse nome, DHS, no momento em que você sofre esse evento impactante inesperado. E isso acomete o órgão. Isso eu tenho falado sempre, eu vou ficar repetindo, gente, E esse órgão pode ser endoderma, ectoderma ou mesoderma, que são os folhetos embrionários pelos quais nós fomos formados. E eu estou falando do endoderma aqui. E no endoderma, na fase ativa, eu tenho proliferação celular, aumento de órgão, aumento de função, porque eu preciso ganhar tempo, aumentar a função desse órgão para ganhar tempo e resolver esse conflito para o corpo voltar à normalidade. E a hora que eu resolvo e esse corpo volta à normalidade, existem cavamentos desses tecidos que foram criados para o órgão aumentar. Então, às vezes tem bactérias, às vezes não tem bactérias, tá? Mas existem ali uma forma do corpo reabsorver aquilo, por exemplo, se é o edema, o corpo vem, os rins paralisam, o corpo ganha peso, retém. Eu resolvo aquele conflito, meus rins voltam a funcionar e vem esse líquido e volta de novo. E dentro lá dos rins, dentro das estruturas do rim, não vou entrar nesse detalhe aqui agora porque é complicado e já estou falando muita coisa complicada aqui. Então, lá dentro das estruturas existe um aumento de função e depois perde toda essa função e volta à normalidade e existem buracos. Vai formando uns buracos que foi preenchido com esse tecido e hoje não precisa mais, agora não precisa mais, dias depois, meses depois. Só que eu voltei a ter de novo o mesmo conflito e meu corpo voltou novamente a passar por todo esse processo de aumento de função, aumento de órgão, edema, retenção, e eu vivo nisso. E quando eu vivo nisso, o meu corpo começa a preencher essas cavernas que fazem, quando eu resolvo o conflito e meu órgão vai voltando ao normal, com cálcio. Porque o corpo é feito para recuperar, para regenerar, para ficar redondinho, bonitinho. Então ele vai achar um jeito de preencher aqueles buracos que foi fazendo por conta de você entrar e sair desse conflito, E esses cálcios que vão sendo formados aqui, vai chegar uma hora que ele vai se deslocando. E ele vai sair e vai aí caminhar pelos seus tubos, pelo seu uretra, pelo seu ureter. Aí vem as cólicas. É momento de resolução a cólica. A dor é momento de resolução. Então, o momento em que esses cálculos estão saindo de dentro dos rins e estão indo para os canais, indo para o ureter, é o momento de resolução. Só que é dolorido, não tem como, o corpo passa por isso.
né? Então, por isso que causam esses cálculos. E se você viver nessa função de entrar e sair dessas patologias, desses conflitos, o seu corpo vai chegar uma hora que ele vai se dar um jeito de regenerar e vai formar os cálculos. E daí você às vezes vai ter até que fazer cirurgia, porque é muito grande o depósito de cálcio que aconteceu ali. Esse cálculo, essa pedrinha se locomoveu, só que ela era grande demais, seu corpo não conseguiu tirar. Daí ela vai fazer o quê? Fechar, obstruir, então precisa retirar, porque aí a própria pedra vai causar um problema no seu corpo. Daí não é nem a questão do conflito, de desabamento da minha existência, de abandono, de exclusão, de perda de algo muito vital para mim, não é nem isso. A questão é que a pedra obstruiu o canal e não tem como funcionar normalmente se estiver com alguma obstrução ali, ok? Então, olha, gente, em relação a rim, era isso que eu queria falar, né? Então, essa função do rim de coletar, filtrar, retornar e excretar. Se eu passar por situações impactantes, inesperadas, vividas de forma dramática, num sentido de desabamento da minha existência, no sentido de perdi meu chão, perdi a vida, né? Perdi alguém que era vital para mim. Então, nesse contexto de historinha, eu vou ter uma dificuldade e uma alteração nessa coleta, filtragem, retorno e excreção, porque o corpo vai precisar reter tudo isso, reter esse líquido, para poder sobreviver a este evento, ok? Então, gente, é fácil fazer uma viagem interna? Não é fácil, é muito desafiador, mas também não é fácil passar problemas de rins, né? Então, como seria mudar a percepção em relação a você e em relação ao outro? E se supra suas necessidades. Você é adulto ou você é uma criança? Se você é uma criança, então realmente você vai precisar de alguém para suprir. Só que você adulto, tendo comportamento de criança, precisando de alguém cuidar de você e suprir suas necessidades, é algo que não combina muito. Então, já vou te falando, você terá muitos conflitos e o seu corpo vai adoecer muito. Mas isso é uma questão de escolha. E aí não tem o que ninguém fazer por você. É você que tem que escolher o que você quer, né? Que facilidade você quer viver ou que dificuldade você quer viver, ok? E é de coração que eu deixo esse pouquinho de conhecimento aqui para vocês. E fiquem com Deus e uma ótima percepção de vida para você. E esteja pleno em todas as suas atividades de vida, ok?